Olá galera, eu sou o professor Silvio Freitas e hoje nós vamos falar sobre a função periódica. Tá? Bom, o que é uma função periódica? Se f definida de R em R, com f de x mais φ igual a f de x, para certo φ real e positivo, e todo x real, dizemos que f é periódica. Bom, o que eu quero dizer aqui para você é que pode existir um certo intervalo, esse intervalo vai depender desse φ, mais à frente a gente vai comentar um pouco melhor sobre ele, de tal forma que para todo x que você pegue nessa reta, claro, tem que atender ao domínio, tá? Mas qualquer x que você pegue nessa reta, de intervalos de φ em φ, se ele existir, claro, as imagens elas vão se repetir. O valor numérico dessas funções vai ser o mesmo. Bom, como assim, Silvio? Não entendi muito bem. Então, acompanha comigo no gráfico o que eu quero mostrar para vocês com essa definição. Bom, o que eu quero mostrar para vocês é algo parecido com o que está escrito aqui. Eu quero que você olhe para esse gráfico. Inicialmente ele está definido de 0 até 9, tá? E eu quero que você olhe para esse gráfico e que você tente enxergar ou tente observar se existe algum intervalo no eixo x em que o valor das suas imagens ele vai se repetir. Bom, alguns pontos são interessantes você analisar para dar essa resposta. Tá? Alguns dos pontos interessantes, são os pontos de interseção com o eixo x, tá? Que aqui acontece no 1, 3, 5, 7 e 9. Então, se você analisar esses pequenos intervalos, tá? 1, 3, 5, esses pequenos intervalos, as imagens para esses valores no eixo x, eles se repetem. Bom, então, se você pegar um intervalo de 2 unidades, de 2 em 2 unidades, se essas imagens sempre se repetirem, então essa função é uma função periódica. Bom, isso acontece do 1 para o 3, é verdade, isso acontece de 3 para o 5, do 5 para o 7. Mas na nossa definição, nós falamos que isso tem que acontecer para todo x real, para todo x pertencente a esse domínio. Bom, então, se você tomar um outro intervalo no eixo x de 2 unidades, essas imagens também têm que se repetir. E se você olhar com cuidado para esse gráfico, você vai ver que isso não acontece. Por exemplo, se você escolhe x igual a 2 e se você escolhe x igual a 4. Tá? Vamos escrever aqui uma imagem para eles. Né? Vamos supor que o x igual a 2 seja menos 5 e x igual a 4, então, seja imediatamente oposto a ele. 5 positivo. Tá? Então, se você contar de 2 em 2 unidades no eixo x, tomando agora como base os números pares, tá? No eixo x você toma um x par, ó, de 2 para 4, essas imagens não se repetem. De 4 para 6, essas imagens não se repetem. Então, quer dizer, você, com esse intervalo de 2 unidades no eixo x, você não consegue afirmar que essa função é uma função periódica. Por quê? Porque as imagens elas não se repetem para todo x. Ela só se repete para x sendo um número ímpar. Para x sendo um número par, isso não funciona. Bom, Silvio, então você quer dizer que essa função ela não é periódica? Bom, calma aí. Porque eu disse que tem que ser um certo φ positivo. Tá? Inicialmente você pegou esse 2, mas só o fato dele não valer para o 2 não quer dizer que ela não é periódica. Porque se você olhar com mais calma agora para o seu gráfico, você vai ver, por exemplo, que a imagem igual a 5, ela ocorre quando o x é 0, ela ocorre quando o x é 4 e ela ocorre, mais uma vez, quando o x é 8. Se você tomar esse intervalo de 0 para 4, 4 para 8, são 4 unidades em que as imagens tornam a se repetir. Será que se você pegar qualquer x
e considerar esse intervalo de 4 em 4 unidades, essas imagens vão se repetir? Bom, escolha qualquer x, por exemplo, 2. A imagem do 2, olha lá, é menos 5. Se você se deslocar 4 unidades no eixo x, bom, do 2 eu vou passar lá para o 6. A imagem dele, de novo, é menos 5. Opa, então isso funcionou para pelo menos todos os pares. Vamos ver se nos ímpares isso também funciona. Bom, se você tomar x igual a 1, a imagem é 0. Se você se deslocar esse intervalo de 4 unidades, tu vai passar para x igual a 5. A imagem dele também é 0. Se você tomar de novo esse intervalo de 4 unidades no eixo x, vai passar para x igual a 9. A imagem dele também é 0. Bom, então, nesse pequeno intervalo do eixo x, você descobriu um certo número, nesse caso 4, em que essas imagens se repetem, em que o valor da imagem é o mesmo para qualquer x que você tome no seu domínio. Então, isso agora garante que essa função é uma função periódica, porque existe um certo número real positivo, tá, em que essas imagens se repetem para todo x no seu domínio. Bom, agora, inicialmente a gente definiu esse domínio de 0 a 9. Suponha então que esse gráfico continue com esse mesmo comportamento até o infinito positivo, tá? Esse 4, que sempre é um intervalo que sempre as imagens vão se repetir, ele não é o único. Se você tomar aqui, por exemplo, um intervalo de 8 unidades, tá? Se você pegar de x igual a 0 até x igual a 8, olha só, a imagem 5, 5, ela se repete. Isso vale para qualquer x que você tome aqui. Por exemplo, se você toma x igual a 1, soma 8 unidades, vai parar no x igual a 9, a imagem também se repete. Então, quer dizer, existe um outro número aqui que também essas imagens vão se repetir, garantindo também que essa função é periódica. Então, baseado nessa ideia, supondo que esse gráfico ele continue por todo o infinito aqui no seu domínio, vou pedir então para a gente tentar definir quanto é a f de 17, ou seja, o valor numérico dessa função quando x vale 17. Bom, se você sabe que existem esses números que as imagens vão se repetir, o 8 é um deles, tá? Significa que se você recortar o gráfico aqui em 8 unidades, pega lá do 0 ao 8, tá? Aqui, ó, x igual a 0 até o x igual a 8, é como se você pegasse aqui, a partir do 8, e começasse o gráfico mais uma vez lá do 0. Tá? Corta aqui, Ctrl C, Ctrl V, vai colando aí o seu gráfico. Então, a f de 17, então, quer dizer que 8 unidades à frente ou 8 unidades para trás, o valor numérico dela era o mesmo. Então, por exemplo, a f de 17 diminui 8 unidades, é a mesma coisa que a f de 9. Né? Vamos lá, 17 menos 8, tá? Que é a mesma coisa que a f de 9. E a f de 9 você sabe quanto vale? Está aqui, ó, vale 0. Então quer dizer que a f de 17 é igual a 0. Tá? Então você pode calcular qualquer valor numérico, por maior que ele seja. Tá? Sempre eliminando esses intervalos, quantas vezes esses intervalos vão se repetir. Quero dizer, pega um número um pouco maior, por exemplo, f de 30. Então você sabe que 8 unidades antes ele se repetiu. Então f de 30, se você tira 8, dá f de 22. Então 8 unidades antes ele se repetiu. Então vamos escrever isso. F de 30, f de 22, 8 unidades antes. Pega f de 22, volta 8 unidades mais uma vez. Então, é igual a f de 14, volto mais 8 unidades, igual a f de 6. A f de 6 a gente tem aqui o valor numérico dela. f de 6 vale, segundo o nosso gráfico, menos 5. Então, a gente sabe qual o valor numérico da f de 30. Tá? Então, como você pode reescrever o 30? Acompanhe aqui comigo. O 30, ele é a mesma coisa que 3 vezes o 8, 24, mais 6,
tá? Eu escrevi como uma quantidade inteira de vezes o número 8. Por que eu quis escrever como uma quantidade inteira de número 8? Porque a cada 8 unidades ele se repete. Então isso aqui, ó, não me interessa, o valor era sempre o mesmo. Me interessa esse camarada aqui, ó. Tá? Então 30, 3 vezes 8 mais 6, quer dizer que a f de 30 é igual a f de 6. E aí você pode escrever o seguinte, que a f de x é um f de x mais k vezes o número 8, com esse k inteiro. Tá? Com esse k inteiro, porque a cada 8 unidades o seu gráfico vai se repetindo. Bom, pessoal, então, do exemplo anterior, você observa que se φ for 4, as imagens vão se repetir, se o φ for 8, as imagens também vão se repetir. Isso vai acontecer para qualquer múltiplo de 4 que você tomar lá no seu gráfico, tá? 12, 16 e assim sucessivamente. Então, o que a gente vai escrever aqui agora é o seguinte, é que se existir dentre eles um menor, esse elemento vai ser chamado de período da função. Tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos falar que 4 é o período daquela função f, período de f, daquela função que nós mostramos lá no quadro anterior, aquele gráfico lá que mantinha aquele comportamento. Tá? Então, mais uma vez, se existir um menor dentre eles, porque o φ pode existir, mas eu tenho que garantir que existe um menor dentre eles. Esse menor número vai ser o período da nossa função. Tá certo? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.